Resumindo e explicando os livros da Bíblia Sagrada, seus capítulos e versículos, hoje nós vamos fazer a leitura nós estamos no sexto livro do Novo Testamento, as cartas de Paulo. Hoje nós faremos a leitura da quinta carta de Paulo aos Efésios. Carta de São Paulo aos Efésios, né? Vida plena em Cristo. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Quanto à indicação em Efésio, conforme introdução, capítulo 1, versículos 3 a 14. Paulo desenvolve um hino de louvor em forma de bênção, frequente no Antigo Testamento. O louvor é uma resposta do homem ao Deus que se manifesta através de um ato de salvação ou mediante a revelação de um mistério. Deus Pai é o sujeito e a fonte de toda a ação criadora e salvadora. E tudo o que Deus Pai realiza no homem e no mundo, Ele o faz mediante o seu Filho Jesus Cristo. Escolhe versículos 4 e 5. Liberta, versículos 6 e 7. Reúne tudo em Cristo, versículos 8 a 10. Entrega a herança prometida, versículos 11 e 12. E concede o dom do Espírito Santo, versículos 13 e 14. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. Um, 2, 3 a 14. Não, tem alguma coisa errada aí. 3 a 14. Versículo 1, 2, quanto à indicação em Efésios e tal. Capítulo 1, versículos 3 a 14. Paulo desenvolve um hino que eu já falei aqui, né? E 6 aqui, 6, eu não estou entendendo. 13 a 14, como é que pode? Aqui tem 6 aqui, mas deve ser o capítulo 6. Tem 6 aqui. A expressão para o louvor da sua glória, conforme versículos 12 e 14, mostra que o sentido último da vida humana é louvar a Deus. O louvor é, portanto, ato de consciência, declarando Deus como o único absoluto. O homem reconhece que as criaturas são relativas. O louvor cabe somente a Deus. 9 e 10. O mistério é o projeto com que Deus se propõe levar a história à sua plena realização, reunindo em Cristo tudo o que existe. 15 a 23. Pela fé, os cristãos possuem uma sabedoria que supera qualquer outro conhecimento. Sabem que Deus manifestou em Jesus Cristo a sua força, destronizando todos os poderes que até agora aprisionam a vida e libertando os homens para uma esperança nova diante do futuro. Nesta carta, a Igreja Ideal se identifica praticamente com o reino e, portanto, ultrapassa meras concretizações históricas. Como o corpo e plenitude de Cristo, ela se torna a meta para a qual caminhamos. Paulo se refere a uma igreja santa, a um modelo ideal que exige conversão contínua da igreja real que vive na história.
Carta de Paulo aos Efésios. Vamos aqui, seguir aqui, vamos ver até onde. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 9. A vida é uma renovação total das relações, onde o respeito é devido a todos. Os pais também devem respeitar os filhos. Quanto ao relacionamento entre senhores e escravos, Paulo não faz uma crítica à estrutura social do seu tempo. Porém, salientando que todos são iguais perante Deus, ele anuncia uma transformação radical nas relações, sejam quais forem os papéis e os deveres sociais, conforme carta a Filemon e notas correspondentes. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. A vida cristã é luta contínua contra o mal, e as armas para o combate são verdade, justiça, testemunho do Evangelho, fé, palavra de Deus. Para os antigos, o mal era personificado por demônios e forças invisíveis que dominam os homens, principados, autoridades, poderes, soberanias. Traduzindo o mítico para o histórico, poderíamos falar de estruturas que geram egoísmo, injustiça, ódio, opressão e morte. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 21 a 24. Sobre Tíquico, conforme introdução e nota a CL 4, 7 a 9. CL, aí fica difícil. Deixa eu olhar aqui o que é CL. Aqui. CL. São os... CL. CL. É difícil desse jeito. Só se vê antes, né? Tem condição. Só um momentinho que dá tempo. CL. Você viu? Eu quero saber o que é CL. Até eu tô curioso. CL. Encontro. CT. Olha aqui. Deixa eu ver. CL. Agora sim. CL Colossenses. Agora sim. Assim tá certo. Então, conforme aqui que ele fala, capítulo, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 21 a 24, né? Sobre Tíquico, conforme introdução e nota a Colossenses, CL, né? Colossenses 4, 7 a 9. Colossenses, capítulo 4, versículo 7 a 9. Bom, aí então, nós concluímos aqui, simplificando e explicando, né? Fazendo explicações da quinta carta, né? De São Paulo, né? No sexto livro da Bíblia Sagrada, as cartas de São Paulo. Concluímos aqui a quinta carta, que é justamente Carta de São Paulo aos Efésios. E no próximo vídeo nós traremos a leitura das explicações, resumindo, né? A carta aos Filipenses, que é a sexta carta do sexto livro da Bíblia Sagrada do Novo Testamento, né? As cartas de São Paulo. Então, cordial abraço, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Lembrando que nós agradecemos demais sua audiência, sua atenção, seu carinho. Acompanhando nossos mais de 5.000 vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1.
Nós já ultrapassamos 700 mil visualizações e contamos com 1.200 inscritos no nosso canal. Louvado, glorificado, adorado seja o Deus Senhor, Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, e seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, até lá. Até os próximos encontros, se Deus quiser.